Olá pessoal, como vai? No programa de hoje, iremos falar sobre negacionismo histórico e, para isso, convidamos o professor Marcos Serafim Duarte. O professor Marcos é graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso, tem mestrado em Ensino de História pela Universidade do Estado de Mato Grosso e especialização em Didática pela Universidade de Cuiabá. E ele também se graduou em Pedagogia no Instituto de Educação de Tangará da Serra. Atualmente, ele dá aula de História na Escola Estadual 13 de Maio, em Tangará da Serra. Então, professor, boa noite. Boa Muito noite. obrigada pela sua Opa. presença. Para a gente começar falando, então, o que é exatamente o negacionismo histórico? Olha, boa noite para vocês. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, sabe assim, e falar de história então é melhor ainda, né? Eu fiz uma primeira graduação em pedagogia, depois voltei para a universidade para fazer a faculdade de história, tanto que eu gosto de história, né? E fiz o mestrado em ensino de história que gosto mais ainda de ensinar história. Então falar sobre esse tema é um tema muito bacana e que eu gosto muito. A respeito do negacionismo, né? É, assim, sobretudo no pós-pandemia, né? E com essa onda dos últimos 4, 5 anos aí do governo Bolsonaro e da extrema-direita no poder, e com essa negação não só da história, mas com a negação da ciência em si, né? Isso ficou muito forte na escola, né? Com os adolescentes. É, a tal ponto deles verem o fato histórico, né? Lerem o fato histórico e negar ele sem nenhuma base teórica, né? Sem nenhuma referência, vamos dizer assim. Né? Eles simplesmente desacreditam. Né? Isso é muito comum acontecer e a gente tem lidado com isso, assim, uma luta, viu? O senhor comentou que está sendo muito forte entre adolescentes, né, a galera que está na escola, e isso é uma surpresa para nós. A gente, né, acreditava que era a galera um pouco mais velha, mais conservadora. Então, o senhor, como professor, está trabalhando para mitigar isso? Como que está sendo? Olha, primeiro que a gente enfrenta na escola uma concorrência muito grande dessas novas mídias sociais aí, sobretudo desses influencers, né? E que divulgam informações sem muita base. Né? Só para você ter uma ideia, eu vou contar um caso que aconteceu recentemente para você ter uma noção de como que a coisa anda. Né? Recentemente, um aluno viu alguns vídeos na internet falando de Marx, né? E chegou na escola dizendo que o comunismo não prestava, que aquilo tudo era tudo ideológico, não sei o que era mais. Aí eu perguntei para ele, mas o que você leu de Marx? O que você se informou de Marx? Como eu tenho alguns arquivos em PDF de Marx, eu mandei ele ler o Capital. Mas mandar um aluno de ensino médio ler o Capital é uma sacanagem, né? Ele, assim, é claro que ele não ia ler o Capital. Mas assim, mas deu para perceber o quê? De que ele, mesmo não tendo informação correta, né, vendo vídeos na internet, no YouTube e através de influencer, ele questionou Marx. Né? Não que ele não possa questionar Marx, acho que Marx pode ser questionado, mas com bases teóricas, com referências. Né? Não simplesmente dizer que aquilo que Marx disse não foi dito por ele. Né? Então isso é muito complicado, sabe? Tem um outro episódio que aconteceu essa semana comigo, né? De uma aluna de primeiro ano de ensino médio, né? A gente falando de Idade Média ocidental, né? E aí você tem muito papel da igreja, né? Aquela coisa da igreja, uma igreja muito machista, que a mulher ocupa espaço secundário, aquela coisa toda, né? Que o clero é todo masculino. Tem um texto que falava da mulher na igreja. E ela disse que não é bem assim. Não, a igreja não é assim. A mulher tem papel de destaque, sim. Né? Assim, aí ela confronta um, um autor medieval, né, consagrado da escola de análise, né, um Peter Burke, um autor assim, consagrado, um medievalista consagrado, né, e ela simplesmente questiona ele como se fosse uma pessoa comum, sabe, assim, e sem nenhuma base teórica. Sabe? E isso é muito ruim, porque assim, você é, começa a construir uma fantasia em torno dos assuntos. Então isso é muito ruim, assim, e tem tentado conviver com isso constantemente, sabe? Mas não é uma luta, viu? Isso é complicado. Essa sua aluna, por acaso, é religiosa? É,
é religiosa. E esse é outro fator, né? Que no pós-pandemia e nos últimos tempos aí de governo de extrema direita, na passagem do governo da extrema direita no Brasil, deixou esse legado ainda, né? Dessa confusão entre religiosidade e escola e governo, né? E eles fazem muita confusão com isso e às vezes não conseguem disseminar, assim, separar as coisas, né? Outro dia eu tive que falar para eles, olha, o Brasil ainda é um Estado laico, né? Nós não somos um Estado teocrático, né? Mas esses conceitos para eles realmente é muito confuso e muito distante às vezes para um adolescente de 16, 17 anos. Uhum. Então, na sua opinião pessoal, por que o senhor acha que existe esse embate? Porque a religião é acreditar em algo que a gente. O único documento que a gente tem no cristianismo, pelo menos, é a Bíblia, né? Não falo pelas outras. E os eventos históricos que são documentados, é mais difícil para eles acreditarem. Então, por que o senhor acha que tem esse embate, essa facilidade em acreditar na religião e a dificuldade em acreditar nos eventos que aconteceram? A religião vem de facilidades, né? De um modo geral, se você pega o aspecto religioso, boa parte das igrejas, sobretudo essas neopentecostais, elas vendem facilidade. Elas vendem a ideia de resolver o problema é, pela fé, de resolver questões financeiras, inclusive. Né? Então é muito mais fácil eu não ter que pensar, não ter que questionar e acreditar num pastor que leu lá 2, 3 versículos da Bíblia, que decora aquilo e reproduz como sendo a verdade, do que acreditar na ciência. Né? Então, assim, sobretudo porque, no meu pensamento, é porque as igrejas, de modo geral, vendem facilidade. Né? Elas vendem uma ilusão. E boa parte das pessoas tem a impressão que elas querem ser iludidas. Né? Então, acabam acreditando mais na igreja do que na escola, por exemplo. Quando a gente pensa em negacionismo histórico, especificamente, a gente automaticamente lembra de ditadura militar. Acredito que seja o evento histórico mais negado, né, atualmente. E eu não vejo, pelo menos muita gente, tantas pessoas assim, negando o acontecimento do nazismo. Por que que o senhor acha que o brasileiro insiste em negar a ditadura, enquanto os alemães, eles estão sempre evidenciando que o nazismo aconteceu, né, para que não se repita? Olha, tem um texto do Leonardo Boff, né, que ele diz assim que, para manter a memória, a gente deveria ter construído museus. Né? No Chile, em outros países da América do Sul, eles mantêm museus da ditadura. Né? Para que a população visite, veja e continue lembrando daquilo. Né? Então, a ausência desses museus, a ausência de patrimônio histórico que faz referência à ditadura, faz com que ela caia no esquecimento. Né? É, Tem um autor, o Mark Bloch, diz assim que o papel do historiador é lembrar aos outros aquilo que eles esquecem. Né? Então a gente tem, como historiador, tem que lembrar os alunos, lembrar a sociedade daquilo que eles esqueceram. Né? Mark Bloch fala bem claro isso. E a ditadura, a forma com que ela vem sendo abordada nos últimos 5, 6 anos por aí, aqui no Mato Grosso, mais especificamente depois da mudança do livro didático. Né? Porque aqui nós temos um fator terrível aqui no Mato Grosso, que nos últimos anos o governo do Estado ele abriu mão do livro didático do Programa Nacional do PNLD, né, do livro didático, que era um programa bacana, os livros são revisados, tem uma classificação, sabe? Tem estudo em torno do livro, tem dezenas de artigos e dissertações falando aspectos positivos do livro didático. Aqui no Mato Grosso, o governo abriu mão desse livro didático, contratou uma apostila do sistema positivo, mas uma apostila muito ruim e muito falha. Né? E aí eu estou dizendo para dizer para vocês como que a ditadura é tratada nessa apostila. Né? Com aquela perspectiva dos anos 70 ainda, onde a história é tratada como fatos e heróis. Então ela descreve os governos militares como se eles fossem heróis. Ela coloca, olha, o Kubitschek fez isso, o outro fez aquilo. Sabe? Quando ela coloca lá, por exemplo, a assinatura da anistia, né, de 79, como se fosse um presente dado ao povo. Então, assim,
cria-se a imagem, uma imagem distorcida. Né? Isso é ideológico, tá? Isso é colocado de forma proposital. É evidente que eu, na condição de professor, quando eu pego os terceiros anos que trabalho com ditadura militar, eu procuro trabalhar do meu jeito, né? E mostrar para eles, com outros recursos, o que realmente aconteceu. Né? Por exemplo, o livro didático, a apostila que o governo trabalha agora, ele traz uma única fotografia do Vladimir Herzog, né? Aquela foto que tem ele pendurado na janela, amarrado pela gravata, né? E diz, olha, o governo inventava mentiras para poder justificar as mortes. Mas fala isso em 2 linhas, né? Não aprofunda a discussão. Né? E isso faz com que vai criando na cabeça dos meninos uma ideia de que a ditadura foi positiva. Né? E isso é muito forte, sabe? Assim, para nós professores isso é complicadíssimo, porque nós temos que trabalhar com isso o tempo inteiro. Né? E os livros didáticos aqui do Mato Grosso, eles trazem a ditadura nessa perspectiva, como sendo algo positivo. Então, não me admira que nas redes sociais eles começam, então, a trazer aspectos positivos da ditadura. E, por exemplo, silencia as torturas, as mortes, né? Não fala disso. Uhum. Olha para você ver como que é as coisas. Esse negócio da anistia, né? Outro dia um aluno disse, professor, mas então tem que ter a lei da anistia agora, para encher o pessoal do 8 de janeiro. Porque teve um em 79. Eu disse, gente, comparar 2 momentos históricos eram completamente diferentes. Né? Assim, é outro momento, era outra lei, era outro, assim, tinha um outro caráter. Né? Mas como eles têm pouco conhecimento do que aconteceu em 79, eles começam a achar que isso pode acontecer agora. Né? Então, essa negação daquilo que aconteceu em 79 e traz para os dias de hoje, sabe, cria uma confusão histórica muito grande para entender a sociedade da forma que eles querem entender. Aí tem um fator interessante. Assim como na igreja as pessoas vão lá porque vem de facilidade, eles também tentam entender a história da forma que é conveniente para ele. Assim, olha, eu acho que é assim, porque a minha família tem um pensamento mais de direita, então eu acho que é assim e vai ser assim. Né? Isso é profundamente ideológico. Viu? Então, o livro didático que o Mato Grosso adota hoje é um livro didático profundamente ideológico nesse sentido, tá? De ocultar os fatos históricos, de silenciar a respeito de alguns fatos históricos. Uhum. E vocês, professores, tem alguma coisa que vocês possam fazer? Vocês já tentaram fazer alguma coisa para mudar isso, para mudar os materiais? O governo simplesmente não aceita. Né? Então, se for tentar fazer alguma coisa no campo institucional, tentar argumentar com o governo, não adianta. Né? O que os professores têm feito de um modo geral, o que eu faço e eu creio que outros colegas fazem também, é na sala de aula tentar fazer um contraponto. Né? Tentar colocar alguma coisa de uma forma mais clara para que o aluno compreenda pelo menos 2 lados da história. Né? Agora, assim, de forma institucional, não adianta. Né? O Sindicato dos Professores, do qual eu faço parte, o Sintep, né? Tem inclusive um espaço de denúncia, né? De análise dessa apostila, de denúncias de erro de escrita, de erros de fatos históricos, né? E tem lá de um monte de denúncias de erro e que ele simplesmente não, a editora simplesmente não olha. Né? De um ano para o outro eles trocam a capa e vendem o mesmo material como se aquilo fosse uma verdade assim cristalizada já. Né? Então esse complicador da história com esse material didático que usa hoje aqui nas escolas do Estado é muito ruim, sabe? Assim, é um material questionável, sabe? Com erros de informações mesmo, né? Erros assim gritantes de informações, do tipo, por exemplo, colocar a idade moderna na contemporânea e trocar datas realmente, né? Fazer confuso de linha do tempo realmente. Né? A gente tem denunciado, tem mandado e-mails para a editora, mas eles não corrigem. Saindo um pouco do cenário da escola, falando sobre a galera que já está com a cabeça um pouco mais formada, eu vi uma pesquisadora, uma historiadora, dizendo que muitas vezes a gente interpreta esse negacionismo das pessoas com falta de estudo, quando na verdade não é bem assim. Elas estudam, sim, elas têm conhecimento, mas elas escolhem acreditar no que é conveniente. E o senhor concorda com isso? Concordo sobretudo porque essa nova onda aí, esse pessoal tem uns filósofos que pensam tudo isso.
inclusive o pessoal do Brasil Paralelo. Não sei se você já viu esses vídeos, essas coisas que está por aí, mas o Brasil Paralelo faz muito sucesso, né, entre essa galera. E o nome já diz, é um Brasil paralelo, né, e na geometria paralela são duas linhas que nunca se encontram. Né? E realmente, e o Brasil, é, a história contada pelo Brasil Paralelo é uma história que nunca se encontra com o Brasil real, né? Com aquilo que realmente aconteceu. Né? É uma fantasia criada, mas criada pensada, sabe, com historiadores, com filósofos e tudo mais. Para você ter uma ideia, tem um vídeo do Brasil Paralelo que fala do segundo reinado, né? Da morte, da passagem do primeiro para o segundo reinado, eles colocam a monarquia como sendo a melhor coisa do mundo. Né? Ele fala, olha, não, Dom Pedro I era um herói e tal. Né? Não que ele não tenha sido não tenha feito coisas boas, mas a forma com que eles abordam a monarquia dá a impressão que queremos de volta a monarquia. Né? É, e não faz, por exemplo, um questionamento de que a monarquia, um monarca pensa pelos outros e dita regra. Né? Eles nem pensam numa monarquia moderna, eles pensam na monarquia do século XIX. Então, assim, então, o que embasa muito essas coisas é, sobretudo, o pessoal do Brasil Paralelo. Né? Que realmente, e não são bobos não, viu? Tem filósofos, tem historiadores, né? Inclusive o ex-presidente da Biblioteca Nacional constantemente está lá dando entrevista, falando, né, de história. É um pós-doutor em história, né? Não é uma pessoa qualquer. E era presidente da Biblioteca Nacional. Ou seja, é uma pessoa com formação, com informação, e que vive dando entrevista para esse Brasil paralelo e legitimando uma pseudo-história. Sim, trazendo isso à tona e voltando um pouquinho no início da nossa conversa, onde o senhor fala sobre influenciadores, né, que discursam o que querem na internet, isso acaba influenciando as pessoas a serem negacionistas. Já temos historiadores, influenciadores fazendo o trabalho de tentar diminuir um pouco esses danos? Olha, eu não conheço, mas eu imagino que deva ter. Né? De um modo geral, nós historiadores temos muita dificuldade com essa coisa da modernidade. Né? A gente prefere mais os livros do que os vídeos. Né? Então, isso eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade com essa coisa. Não sei como consigo dar entrevista aqui, sabe? Assim, mas eu tenho dificuldade com isso, sabe? De fazer coisas de internet, de fazer essas coisas. Né? Eu imagino que tem, mas eu não conheço. Né? Assim, ser um influenciador do contrário, vamos dizer assim, né? O que faça um contraponto, né? Uhum. Eu não conheço assim. O que eu sei assim que faz sucesso na internet, mas ainda um sucesso restrito, né? É o Eduardo Bueno, né? Das Buenas Ideias. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês assistam os vídeos dele. O Eduardo Bueno ele traz uma história um pouco mais crítica dessas coisas. Né? Assim, é o historiador, é o que eu conheço assim que faz mais contraponto nas mídias, né? É o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias. Hum. Bem bacana ele, é bem louco assim, bem bacana. Para finalizar, é, olhando assim nas escolas com os seus alunos, o senhor percebe assim uma mudança de como eles entram e como eles saem? O senhor acha que nós podemos ter esperança que eles vão sair cidadãos críticos, que menos negacionistas? Ah, sim, a esperança é que move o mundo, né? Assim, tem esperança sim. Até porque eu sou professor ali no 13 de maio, né? E com todos os problemas que tem, você tem alunos que questionam, tem alunos que, sabe? Mas você tem ótimos alunos que estudam, sabe? Que questionam, que vê as coisas dos dois lados. Então, sim, nós temos muita esperança, até porque, da mesma forma que existe jovens que são negacionistas, tem jovens que não são negacionistas, né? E é nesses que a gente aposta, né? Então, assim, existe uma esperança, sim, e graças a Deus que isso existe, né? O professor vive de esperança, né? Eu estou na fase final da minha carreira e tenho esperança de que esses alunos, que boa parte deles sigam a carreira e que sejam pessoas que tenham uma vida decente, né? E cada pouco a gente encontra alguns e a gente percebe isso na prática. Então temos sim a esperança, e eu acho que uma esperança boa, viu?
apesar dos problemas. Sim. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, que não foi perguntada? Assim, eu creio que não, mas só dizer assim que as pessoas deveriam gostar mais de história, né? A escola deveria valorizar mais a história, né? Até o ano passado a gente tinha, no ano passado, por exemplo, reduziram a nossa carga horária a uma aula de 40 minutos, né? Esse ano aumentou para duas aulas, deu uma melhorada, mas não é o ideal ainda, né? Se você pega um tempo atrás, a gente tinha duas aulas de uma hora e algumas turmas até três aulas, né? Então, as pessoas deveriam se interessar mais pela história, deveriam estudar mais a história, né? É, tem um dito, né, que tudo se explica com base na história, né? Quando a gente começa a ler a história, começa a compreender aquilo que aconteceu, a gente cria bases não para reproduzir, mas para compreender como que as coisas acontecem, né? Eu creio que se as pessoas conhecessem mais da história, se interessassem mais pela história, a gente teria um mundo melhor, teria um mundo melhor para se viver com mais paz, com mais compreensão, com mais amor, sabe, com menos conflito, né? Isso certamente aconteceria. Ok, então, muito obrigada, professor, pelo seu tempo, por ter falado com a gente. E obrigada a você que assistiu até aqui. Essa foi uma atividade para a disciplina de Tópicos Especiais em Audiovisual, ministrada pelo professor Ulislavio Evangelista, da Universidade do Estado de Mato Grosso, curso de jornalismo.